e se vê na Cultura FM e na TVC HD. Está no ar o RCN Notícias. Apresentação Ana Cristina Santos. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Plano diretor deve ser aprovado na primeira quinzena de março. Asfalto da segunda etapa avança na Avenida Custódio Andres. Cabo de internet solto causa acidente. Uso intensivo de celular afeta cérebro de crianças e jovens. A alta da carne é divulgada em pesquisa feita pelo Procon. O balneário de Três Lagoas tem registrado aumento de público nesse calorão. Três Lagoas é destaque na Olimpíada Brasileira de Foguetes. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o bispo Dom Luiz Quinupe. Vamos falar sobre a campanha da fraternidade deste ano. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. O Isael chega com seu destaque nesta manhã. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de cursos profissionalizantes oferecidos pelo Senac aqui em Três Lagoas. 5 deles são gratuitos. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Quem chega agora com seu destaque é a Gisele Mendes. Bom dia, Gisele. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo RCN Notícias. Nós fomos às ruas ouvir cristãos sobre a quaresma. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. E daqui a pouquinho teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. O Alfredo já está aí? Tá aqui. Vamos então com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de tráfico de drogas, entre outras ocorrências do setor policial. Felizmente tivemos uma quarta de cinza tranquila, Ana. Combinado, Alfredo. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Agora são 6 horas e 34 minutos e chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quinta-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de sol com presença de muitas nuvens ao longo de todo o dia. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 24 graus e a máxima poderá chegar a 33. Paranaíba apresenta mínima de 23 e máxima de 32 graus. A Aparecida do Taboado registra mínima de 24 graus e máxima de 33. Já a Inocência tem mínima prevista de 23 e máxima de 33 graus. E Água Clara registra mínima de 23 graus e máxima de 37. 6 horas e 35 minutos. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira, com cara de segunda para alguns? Bom dia para você. Quaresmão, né? É, né? Feriadão, né? Feriadão prolongado, muita gente retornando ao trabalho hoje, né? Hoje, com aquelas caras de picador de lenha, né? Bem cansado. Eu descansado. Tudo depende de como você passou esse carnaval. Bom, 25 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. A sensação térmica já é de 26 graus, aliás, um calorão, né, nesse carnaval. Umidade relativa do ar, essa está em 85%, cai em torno de 49% lá pelas 2 horas da tarde. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, vemos um céu parcialmente nublado, Ana. É bem esparso mesmo. Isso quer dizer que pode ou não chover? Tem possibilidade, né? A quinta-feira começou com um clima mais ameno em várias cidades aqui de Mato Grosso do Sul, mas a previsão indica ainda, né, que as temperaturas seguem altas e sob alerta de chuvas intensas em vários municípios aqui do estado. Podemos ter pancadas de chuvas isoladas em algumas cidades.
Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esta quinta-feira será marcada por sol entre nuvens, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e ocorrências de pancadas de chuvas isoladas que tendem a se tornar mais regulares em diversas regiões. As instabilidades estão associadas ao aquecimento diurno e à maior disponibilidade de umidade na atmosfera. As temperaturas podem atingir entre 36 e 38 graus, especialmente nas regiões pantaneira e sudoeste. A umidade relativa do ar segue baixa, variando entre 20% e 40%, o que exige atenção redobrada com a hidratação e cuidados com a saúde. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, colocou todo o estado em perigo potencial para chuvas intensas e 59 cidades estão sob alerta laranja de temporal. Os avisos valem até o final da manhã de sexta-feira, quando o calor começa a perder força em Mato Grosso do Sul. Então, para hoje, gente, tem possibilidade de chuva, né, em várias regiões aqui do estado. Inclusive, 59 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de tempestade e podemos ter pancadas de chuva a qualquer momento do dia. E lembrando, né, gente, que nos últimos dias tem feito um calorão terrível em várias cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Inclusive, gente, Três Lagoas liderou o ranking das cidades mais quentes do país no início da semana. Três Lagoas voltou a chamar a atenção no cenário climático nacional ao registrar uma das maiores temperaturas, uma das mais altas do Brasil nesta semana. O município apareceu no topo do ranking de calor divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, confirmando a onda de calor que tem marcado os últimos dias na região. Na última segunda-feira, os termômetros em Três Lagoas chegaram a 38,5 graus, a maior marca registrada no país na última segunda-feira. E nos últimos dias, a cidade vem registrando temperaturas acima dos 30 graus, ficando aí entre 33, 34 até 36 graus, com máxima ali, a maior, né, temperatura registrada de 38,5 na segunda-feira. E outros municípios aqui do Mato Grosso do Sul também têm figurado entre os mais quentes do Brasil, como Água Clara, Porto Murtinho, Aquidauana e Corumbá, o que evidencia que o estado tem concentrado as maiores temperaturas do país nesse período. E em Três Lagoas, a população sente os efeitos do calor extremo no dia a dia. Por isso, gente, que a gente indica, né? A gente sempre fala e recomenda: tome bastante água, se hidrate bastante, evite a exposição ao sol nos horários mais quentes. Precisa sair nesse período, trabalha, use protetor solar, uma blusa com manga, o boné ajuda, né, a aliviar esse calorão, como tem feito o calor em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6h40. E o carnaval, hein, gente, em Três Lagoas? Pulou o carnaval? Pois é, o carnaval para algumas pessoas já tem deixado saudade, né? Para aqueles que gostam. Várias pessoas marcaram presença na Circular da Lagoa Maior durante o carnaval deste ano. Vamos acompanhar na reportagem. Teve de tudo um pouco, gente dançando sozinha, gente dançando em grupo. Mas o que não dava para negar é que o Carna 3 2026 levou muita gente para a Lagoa Maior e marcou o carnaval em toda a região. A X15, representando as escolas de samba de Três Lagoas, marcou presença. Uma apresentação que deixou o público ainda mais animado. Tamires Oliveira, rainha de bateria da escola, comemorou poder participar do evento e prometeu ainda mais para 2027. Maravilhoso! Acho que o ano passado a gente também veio, a gente deu uma desfilada com o pessoal, o bloco, e esse ano tá de novo participando, E o ano que vem a gente vai vir com a escola toda, se Deus quiser. Estênio Congro, secretário de Turismo e Cultura, destacou as atrações que foram pensadas para a família, para as crianças e que deixaram o evento ainda maior. Esse ano foi bacana, superou as expectativas. A gente vê que investindo na tarde com a família, na matinê, foi uma grande joia que a gente trabalhou, porque a criançada, o caminhão-pipa, os cabelos malucos, pintura facial foi proporcionado, os brinquedos da Sejuvel, foi o diferencial. Eu quero para o ano que vem um desfile das escolas de samba, tem que ter as escolas, tem que voltar para a rua e junto os blocos. Então, aqui na Lagoa, no nosso cartão postal,
Vamos ver se a gente consegue. Eu me comprometi a partir do próximo semestre a gente começar a pensar no Carnaval de 2027. Então a proposta é essa. O Ronaldo é um folião que para ele não tem tempo ruim. Feliz da vida, elogiou bastante a festa. 100%, depois que veio para Lagoa Maior, foi um carnaval família, um carnaval muito bom. O ano passado nós fomos campeão no bloco, esse ano nós ficamos escola de samba X15, 8h30, daqui a pouco nós vai desfilar, né? Mas sensacional, Cassiano Maia tá de parabéns, o Stênio Fogo nem se fala, que ele fez um trabalho bom na cultura, começando pelo folclore e o carnaval. O Carna 3 2026 foi um tremendo sucesso. De acordo com as informações, mais de 20 mil pessoas passaram pela Hora da Lagoa em um evento que vai dar o que falar até o próximo ano. O prefeito Cassiano Maia fez questão de comparecer ao último dia de carnaval. Para ele, pouco investimento e muito trabalho resultaram em um carnaval especial para a cidade. Sem dúvida, estamos hoje muito felizes aí. Nosso carnaval foi sucesso. Tivemos 2 matinês, foi muito bacana. Premiamos a criançada, as melhores fantasias. E hoje, já com o desfile dos bloquinhos, temos aí a nossa bateria da X15. Vamos premiar os bloquinhos. Isso é muito legal. É a festa da nossa cidade, com um custo muito baixo, onde a gente conseguiu realmente privilegiar os nossos artistas. Isso aí é o que vale. Essa festa com muita segurança para toda a família translagoense. E por falar em segurança, segundo a Polícia Militar, nenhuma ocorrência grave foi registrada durante o carnaval em Três Lagoas. Transcorreu tudo normal, não teve nenhuma ocorrência aqui do evento, né? Teve algumas situações, mas não chegou a ser ocorrência, coisas corriqueiras, tudo dentro do previsto. E graças ao policiamento ostensivo que foi realizado pelas equipes de trabalho, tivemos o apoio de equipamento eletrônico, igual os drones, né? Está sendo feita também a fiscalização pelos drones, que temos uma equipe só para operar eles, e tudo dentro do normal. E quem aproveitou mesmo foi o Bloco Vira-Latas. Campeões em 2026, o bloco leva o prêmio máximo de R$8 mil. Em segundo lugar, fica o Bloco Inimigos do Fim. A terceira posição, o empate, a Foché Yamandê e o Tantantã. O Bloco da Saudade fica com o quarto lugar no Carna 3 2026. Para 2027, o prefeito Cassiano Maia destaca que os investimentos em estratégia e organização serão ainda maiores. Ano passado nós fizemos só bloquinhos, hoje nós já vamos ter, além dos bloquinhos, a nossa bateria da X15, é a nossa escola de samba. Eu vim aqui com o Abadá da escola de samba e a gente vai cada vez crescendo e estimulando mais a cultura do carnaval do nosso município, desde que com muito respeito e também com muita segurança para toda a família translagoense. Tá aí, né, gente? Carnaval foi um sucesso aqui em Três Lagoas. Parabéns a todos os envolvidos. 6 horas e 45 minutos. Agora, né, gente, o Brasil acho que começa a funcionar depois do carnaval, né? Diz que o Brasil só funciona depois do carnaval. A gente fica na torcida e na expectativa. 6h45, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às 6 horas e 45 minutos. O Alfredo chega com as informações pra gente das últimas 24 horas. E a gente fala da Rádio Patrulha aqui de Três Lagoas, que prendeu um traficante no bairro Novo Oeste. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso, Ana, a Rádio Patrulha fazia patrulhamento ali no Novo Oeste, Florestinho, quando próximo ao residencial Tucano, acabaram presenciando 2 homens que estariam conversando e tentaram disfarçar ao avistar o camburão da Polícia Militar. Posteriormente, os policiais conseguiram fazer a abordagem dessa dupla, aonde era um de 19 e um de 17 anos. Ambos foram revistados. O adolescente não tinha nada de ilícito com ele, mas o de maior, o homem de 19 anos, estava com 13 porções de crack no bolso, R$450 e um telefone iPhone que não tinha nota fiscal e não tinha procedência. Perguntado sobre a droga, o homem de 19 anos disse que fazia a venda rotineiramente de entorpecentes no local e que fazia ali o ponto de comercialização naquele local onde os policiais o teriam flagrado. Já o rapaz de 17 anos disse que não fazia parte do esquema criminoso, só estava ali batendo papo com o colega e que não fazia parte da venda do entorpecente, não era cliente e nem vendedor. No mesmo local, os policiais conseguiram localizar uma daquelas carteiras de cigarro paieiro, aonde haviam 11 porções de cocaína.
O rapaz de 19 anos recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Já o adolescente só foi ali registrado como testemunha e liberado. A Polícia Militar vem intensificando essas abordagens, Ana, nesses locais para tentar coibir essas vendas de entorpecente, porque são nesses pontos aonde os usuários de drogas que cometem furtos vão comprar entorpecente, continuam reféns da droga, continuam no vício, continuam perambulando, dando um trabalho, furtando, fazendo algazarras, causando pânico na sociedade. E é claro, tudo isso por conta do receptador, que é o principal financiador. Aquele que compra o produto furtado, baratinho, sem nota fiscal, é o principal fiador do traficante e também do usuário. É quem mantém esse mercado criminoso ativo, Ana. Pois é, bom trabalho aí da polícia, né, que continue assim, porque infelizmente, né, a gente sabe que essa questão do tráfico não é só aí da região do Novo Oeste, mas em vários bairros da cidade, em várias regiões. Claro que aí no Novo Oeste tem tido aí um problema bastante grande em relação a essa questão da criminalidade também. A gente sabe que tem muita gente boa que reside aí no Novo Oeste, nos conjuntos habitacionais, mas infelizmente sempre tem um ou outro, como em outros pontos da cidade também, né, Alfredo, que acaba manchando a localidade, a região, e a polícia precisa estar sempre atenta, né, para não deixar isso continuar aumentando, né? Isso, Ana. Infelizmente é um problema crônico de todos os bairros de Três Lagoas, mas a gente vê que as maiores apreensões são rotineiras no Novo Oeste, Orestinho, no bairro Paranapongá, Vila Piloto. O Orestinho e Novo Oeste tem um fato exclusivo, que é o grande número de pessoas por metro quadrado. É um local que, quando foi feito esse conjunto habitacional, foi feito em uma área restrita, onde foram colocadas várias pessoas num espaço pequeno. Então, há várias pessoas ali, são praticamente 2 bairros em um. Então, chama a atenção por conta dessa grande apreensão, mas não o porquê lá ocorre mais tráfico de drogas, mas sim porque tem mais pessoas e, com isso, tem também proporcionalmente o maior número de pessoas que querem vender entorpecentes. Aproveitam que a maioria das pessoas ali trabalham fora, passam o dia inteiro trabalhando, e os filhos, quando não estão na escola, estão na rua brincando. Então eles aproveitam essa situação para tentar empurrar o entorpecente para o filho do trabalhador. Por isso que é necessário a ajuda da sociedade, denunciando no telefone 90, passando informações que corroboram com a Polícia Militar para poder fazer essas apreensões. O porquê? Geralmente essas pessoas que estão ali dando bom dia, fingindo cuidar da quebrada, como se diz no jargão popular, eles são os vendedores que amanhã serão fornecedor de drogas para o filho desse trabalhador, que vão acabar se viciando. Começa fumando um cigarro de maconha, depois passa para cocaína, depois para o crack. Infelizmente, daqui uns dias estão na rua à mercê aí do que possa acontecer, da sorte. Infelizmente, essas situações a gente vê acontecer em outros bairros. Já nos outros bairros, já não é por conta do acúmulo de pessoas, mas sim da vulnerabilidade. A gente vê que no bairro Paranapongá, no bairro Vila Piloto, já não são os números de pessoas que são enormes, mas sim os criminosos que aproveitam na tentativa de passar desapercebido. Acredito que com extremos da cidade a polícia não vai estar por lá, aproveita o grande fluxo de usuários de entorpecentes para tentar vender drogas, vender crack, que é a droga mais apreendida nessas bocas de fumo. E são essas drogas, o crack e a maconha, que acabam deixando essas pessoas mais viciadas, essas pessoas mais em situações de rua, porque geralmente a gente sabe que a cocaína é uma droga um pouco mais de alto padrão, a qual a pura é vendida nos locais de grande fluxo de pessoas com dinheiro, e nos bairros mais simples, nas periferias, é a batizada, a qual que leva as pessoas a óbito por conta de overdose. Então, infelizmente, a gente vê essas situações sendo rotineiras no dia a dia, a polícia fazendo essas abordagens, essas prisões e pedindo auxílio da população para denunciar, mas infelizmente é aquele velho problema, enxugar gelo. A polícia prende, a justiça solta, o cidadão volta dando risada com a tornozeleira eletrônica e continua vendendo drogas, pois saber que no máximo, se ficar preso, o que vai dar é ficar alguns anos comendo nas custas do Estado. A gente sabe que a Polícia Militar vai tentando fazer, a Polícia Civil vai tentando fazer o trabalho dela,
pedindo auxílio da sociedade para poder coibir esses pontos. Mas sabemos que a maioria desses locais existe, Ana, por conta do receptador. Receptadores que têm uma pena até branda pela qualificação a qual ele tem no sistema policial. Já que se ele não comprasse nada do usuário, o usuário não tivesse para vender, o usuário não teria como comprar a droga, porque o traficante mesmo não quer ficar com o produto furtado, porque ele não quer mais um BO nas costas. Apenas o tráfico de drogas ele consegue ainda responder em liberdade. Somando-se com receptação, acaba aumentando a pena, então acaba ficando preso um pouco mais de tempo. Então a gente sabe que o receptador é quem financia o usuário para poder continuar furtando e comprando drogas. E sabemos que o traficante, Ana, não vai no banco pegar empréstimo para poder comprar entorpecente. Ou ele pega fiado para depois assaltar a população e pagar o traficante a qual ele comprou a droga, ou ele assalta a sociedade, rouba veículos, furta veículos para poder vender no mercado negro, vender peças para depois comprar o entorpecente e não ficar devendo. Porque sabemos que o crime organizado não tem Serasa e SPC, a cobrança é violenta e eles não gostam muito de ficar devendo para aqueles traficantes mais fortes, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Alfredo, mas a gente fala agora de um outro assunto. Mais um acidente, né? Mais um motociclista acabou sofrendo um acidente após ser atingido por cabos de internet soltos, caídos nas vias públicas aqui em Três Lagoas. Sim, Ana, infelizmente esse rapaz de 28 anos acabou sofrendo essa lesão que não foi grave, por sorte. Ele voltava para a casa dele quando acabou se enroscando nos fios de internet que estavam arrebentados no cruzamento da Márcia Mendes com a Munir Tomé, ali no bairro Jardim Alvorada, divisa com Primaveril. Acabou sofrendo a lesão no rosto e o estranho é que rapidamente foram lá e resolveram o problema. O que não está acontecendo em muitos pontos, a qual a gente vê cabos caídos pelas vias, cabos pendurados, aonde crianças ficam expostas de tomar um choque elétrico, outras de causar acidente, como esse ocorreu. E a gente vê que cada vez mais são recorrentes os números de acidentes com cabos de internet dependurados, caídos. Muitos estão culpando os caminhões que estão arrebentando, mas sabemos que a altura máxima permitida para veículos de carga é de 4,40 metros, inclusive dentro da área urbana. E muitos motoristas reclamam de cabos que estão bambos, estão abaixo da altura regulamentar ali por lei, que acabam aí colocando em risco essa segurança de todos nas vias. Fiz uma matéria, Ana, fui lá, conversei com o Jonathan e ele contou um pouco como que foi a situação para a gente poder entender e também servir de alerta para aqueles que estão andando nas vias públicas, sempre redobrar o cuidado. Além de ficar atento com os outros veículos que não respeitam as leis de trânsito, agora tem que ficar esperto também com os cabos de internet, Ana. Um problema que há anos vem causando dor de cabeça à população e riscos de acidente acabou ganhando um novo capítulo em Três Lagoas. Uma vítima acabou se enroscando em cabos elétricos e de telefonia caídos em uma via pública. O acidente aconteceu na rua Márcia Mendes, cruzamento com a Dr. Munir Tomé, bairro Jardim Primaveril. A vítima, um motociclista de 28 anos, que por pouco não teve seu pescoço quebrado por cabos de internet caídos na esquina. Segundo a vítima, Jonathan Patrick da Silva, de 28 anos, o local fica próximo à sua casa e se aproximava da madrugada, quando, ao retornar, acabou sofrendo um acidente que por pouco não tirou sua vida. Após se enroscar nos cabos que estavam caídos no local, sem nenhuma sinalização e sem nenhuma chance para o motociclista avistar essa fiação caída, acabou se enroscando e sofrendo queimaduras no rosto. Após o susto, a vítima conversou com nossa equipe de reportagem e contou um pouco do que aconteceu. Já era meia-noite, se eu não me engano. Eu estava vindo na casa de um amigo meu. Eu estava vindo na rua de casa. Aí eu peguei, senti cortando. Na hora que eu senti cortando, eu parei. Aí eu fui ver, eu nem vi o que era o fio, mas eu só senti a boca doendo e o pescoço ardendo tudo. Aí eu cheguei em casa e pedi ajuda para minha mãe. Doendo, tudo dolorido, né? Eu falei, vai saber o que é. Aí é um fio, né? Um fio que estava caído. Não sabia o que era. E ele, pelo jeito, parece que já está um bom tempo. Né? Sim, parece que sim. Ainda mais à noite, né? Porque, tipo assim,
Podia acontecer com qualquer outra pessoa ali, né? Após conversar com o Jonathan, nossa equipe de reportagem foi até o cruzamento onde o motociclista havia sofrido o acidente, mas os cabos já haviam sido removidos. Uma empresa de internet fazia a reposição dos mesmos. Perguntado sobre os cabos que causou o acidente, o funcionário prestador de serviços de internet não quis gravar a entrevista e culpou os caminhões com excesso de altura de derrubarem os cabos, causando acidentes, falta de internet e colocando em risco a população. Rua Márcia Mendes, cruzamento com a Rua Dr. Munir Tomé, bairro Jardim Primaveril. Estamos aqui na zona leste de Três Lagoas, aonde um acidente de trânsito envolvendo uma moto e cabos de internet quase terminou em tragédia. Na noite dessa terça-feira, um jovem de 28 anos acabou sofrendo um grave acidente quando passava aqui por esse cruzamento e durante a escuridão da noite não conseguiu ver alguns cabos de internet na cor preta que estariam pendurados, atravessados na via e que ocasionaram um grave acidente. Em Três Lagoas não se precisa andar muito para se ver cabos de internet caídos pelas vias ou bambos, colocando em risco acidentes e, é claro, a população. A altura máxima permitida para veículos, incluindo de carga, que trafegam em vias urbanas, é de modo em geral 4,40 metros. Esta regra é estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, especificamente através da Resolução 210/2006. Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, aconselha que cabos de energia de redes de alta, média tensão sejam instalados no mínimo 5 metros de altura do solo. Já os cabos de telefonia e internet devem estar numa altura mínima de 3 metros do solo, para evitar contato com pedestres e veículos. Em caso de fios caídos ou muito baixos, o ideal é entrar em contato com a prefeitura ou a concessionária de energia. A Prefeitura de Três Lagoas tem canais que podem auxiliar a população para evitar acidentes. O telefone da Prefeitura é o 67 98139 3237 e também a Defesa Civil no telefone 67 98139 3237. Em casos de rede energizada, o aconselhado é ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 e na central de atendimento da NEL Energia Elétrica no 0800 701 0102. Infelizmente, enquanto isso, Ana, a gente vai vendo aí alguns pontos que colocam em risco a sociedade. Enquanto tivemos uma ocorrência no começo do ano, a qual a NEL Energia Elétrica, com as empresas de internet, retiraram quase 5 toneladas de cabos soltos, danificados. Ainda a gente vê alguns pontos que ficam com esse problema e outros que vão surgindo por conta de acidentes com caminhões, usuários de drogas que acabam danificando a fiação na esperança de ganhar dinheiro e comprar entorpecentes, sem saber que esses cabos são de fibra ótica e não de cobre, então eles não vão conseguir derreter e retirar o cobre para vender em ferros velhos que correm de forma criminosa e não respeitam a lei. Infelizmente a gente vai vendo que a situação vai se agravando, vai se complicando, porque a sorte desse motociclista, do Jonathan, foi que o cabo não estava ali por inteiro, então não formou um laço no pescoço dele ali, o enforcando ou simplesmente deslocando o pescoço, e felizmente ele sofreu só essa queimadura, mas poderia ter sido bem grave se caso esse cabo tivesse feito um laço no pescoço dele, Ana. Com certeza, Alfredo Neto. Obrigada, viu, pela tua participação. Absurdo, né, gente? Até quando nós vamos continuar falando de acidentes por conta de fiação solta, por conta de fio de internet pendurado, jogado nas ruas da cidade? Quantos acidentes já foram registrados aqui em Três Lagoas? A gente viu aí a Electro, né, anunciando, foi feito um mutirão, recolheram não sei quantas toneladas de fio. Gente, mas o que tem de fio solto ainda, olha, pode continuar esses mutirões. Um mutirão só não resolve o problema, não. Porque basta você andar pelas ruas da cidade, dê uma olhadinha no poste aí para verificar o que tem de fio pendurado na rede de energia elétrica. É um absurdo, gente. Tem que fazer esses mutirões diários até resolver esse problema. É uma poluição visual tremenda e sem contar risco de acidentes, como estão acontecendo.
Não é só os riscos, não. Acidentes estão acontecendo em Três Lagoas, como a gente acabou de ver na reportagem que o Alfredo fez. Mais um. Até quando? A Electro, né, ela precisa aumentar esse trabalho, essas fiscalizações, em parceria com as empresas responsáveis. Tem que ser mutirões constantes para resolver o problema. Eu estou recebendo aqui, inclusive, o recadinho do Marcel Caphamed. Ele diz, olha, em frente ao prédio do ERP, tem um fio de internet caído na calçada já faz 2 meses. O Agnaldo Cobra, ele diz, olha, cadê a turma do mutirão para tirar os cabos? Só foi para tirar fotos para lá e que já acabou? Pois é, né, Agnaldo? Não adianta só um mutirão, é o que nós estamos falando aqui, tem que ser constante esse trabalho. O Marcel Caphamed diz que no cruzamento da viela Bides Aguirre também tem fio de internet caído já faz 1 mês. Complicado. No cruzamento da Sabino José da Costa também com a viela Bides Aguirre tem cabos caídos. E olha aí, atenção à concessionária Electro, né? Juntamente com essas empresas responsáveis aí por esses cabos de energia, tem que aumentar a fiscalização e o poder público também cobrar, né, gente? A prefeitura, que é responsável pelo município, precisa colocar em prática. Existe uma lei municipal, tem que colocar em prática essa lei, que prevê, inclusive, multa para a concessionária, para essas empresas, né? Não dá para ficar do jeito que está aí, acidentes acontecendo, a cidade toda poluída visualmente por conta desses fios pendurados. Agora são 7h03, 7h03. A gente fala agora de obras, de investimentos, gente, porque a Prefeitura de Três Lagoas segue avançando com obras importantes aí de mobilidade urbana e um dos destaques é a segunda etapa das obras de pavimentação da Avenida Custódio Andres. As máquinas, né, seguem trabalhando e agora nós vamos ter a continuação da avenida, né, depois ali do cemitério, também está recebendo asfalto. A obra da Avenida Custódio Andres, etapa 2, contempla a pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e urbanismo. O investimento é de mais de R$5.700.000, recursos próprios do município, e a execução é da empresa construtora Jupiá. Até o momento, 100% de drenagem já foi concluída, etapa considerada fundamental para garantir o escoamento correto da água da chuva e evitar alagamentos. Além disso, cerca de 50% da ciclovia prevista no projeto também já foi executada. Recentemente, o prefeito Cassiano Maia esteve visitando as obras e falou do andamento e do benefício que vai trazer para a população. Estamos aqui, já tem pavimentação pronta do lado de cá, a nossa calçada aqui para os pedestres poderem fazer uma bela caminhada no final do dia ou de manhã cedo, fazer o exercício que é importante. Estamos cuidando aqui, isso aqui vai ficar pronto já já. Uma avenida importantíssima que margeia todo o Flamboyant, Imperial, Primaveras, isso é muito importante. Além da pavimentação desta avenida, a Prefeitura tem projetos, alguns já em execução, outros devem iniciar em breve, para pavimentar mais ruas aqui nesta região da cidade. A obra beneficia diretamente os bairros Jardim Maristela, Jardim Flamboyant, Jardim Samambaia e Jardim das Primaveras. Quem mora próximo à avenida acompanha de perto a transformação e relata os problemas enfrentados antes do início dos trabalhos. A segunda etapa da Avenida Custódio Andres é uma reivindicação antiga dos moradores. Com a pavimentação, a expectativa é reduzir poeira, melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança, principalmente em um trecho que registra grande movimento ao longo do dia. Passa carro o dia inteiro, é caminhão, é carreta, é tudo. É acidente. Outra moradora antiga na região, dona de casa Mercedes de Oliveira, também destaca os transtornos causados pelo movimento intenso e pela falta de pavimentação. O movimento e a poeira era demais. Não é poeira não, nós estávamos comendo terra. Não só eu, como aqui de fora a fora, até lá no final, lá o povo sofrendo. Agora está passando o asfalto aí. Espero que melhore, né? Só isso. Além das melhorias na pavimentação, moradores também cobram outras ações. A dona de casa, Mercedes de Oliveira, aproveitou para pedir a limpeza de uma área vazia em frente à casa dela e a Avenida Custódio Andres, que está recebendo asfalto. Segundo a moradora, o local está tomado pelo mato e precisa de manutenção. Eles deveriam sempre mandar alguém limpar e não limpar o colonial, está tampando a visão da rodovia que está passando. É isso aí que a gente quer, pelo menos lembra da gente, pelo menos de 4 em 4 meses, vir aqui dar uma tombada nesse Fiat, que aqui parece que não tem dono, é um Fiat.
Espaço público, né? É um espaço público. Eu ainda poderei, plantei umas árvores aqui para poder fazer sombra para gente, mas o resto, ninguém vai limpar aí com a enxada, não. Isso aí precisa de máquina, e eles não lembram de vir, não. Se deixar o mato, cobre, não vê ninguém passar aí, ó. Tá aí, né, gente? As obras, né, estão avançadas, os moradores aguardando, ansiosos pela pavimentação do restante da Avenida Custódio André, e os moradores aproveitando para cobrar a limpeza, né, dessa área que tem ali paralela à Avenida Custódio André, já depois do cemitério. 7h07, 7h07, gente. Nós divulgamos aí recentemente, nós falamos de uma pesquisa do Procon que foi divulgada, gente, que mostra que houve um aumento em relação à carne aqui em Três Lagoas. A gente acompanha agora dados desta pesquisa numa reportagem da Gisele Mendes. Pesquisa divulgada pelo Procon de Três Lagoas na última sexta-feira, dia 13 de fevereiro, atualiza o consumidor sobre os preços da carne vermelha no município. Seguindo a tendência de alta, é possível observar que está cada vez mais difícil manter a carne como a principal fonte de proteína no prato do dia a dia. O levantamento analisou 30 tipos de carnes, entre bovina, suína e de frango. A alcatra, considerada uma carne de primeira, sofreu variação de R$ 4,00. Em agosto do ano passado, o valor do quilo custava a partir de R$ 45,90. Já neste ano, é possível encontrá-la a partir de R$ 49,90. Já a bola da paleta, carne de segunda, custava a partir de R$ 36,90. E neste ano, o quilo custa, em média, R$ 39,00. O filé mignon, um dos cortes mais nobres, era encontrado a partir de R$ 57,90 no segundo semestre de 2025. Já em fevereiro deste ano, o quilo custa a partir de R$ 66,99, conforme pesquisa divulgada pelo Procon. E os preços já começaram a deixar o churrasco mais salgado aqui em Três Lagoas e até mesmo o almoço e o jantar. Dependendo do corte escolhido, o consumidor vai pagar até R$ 10,00 mais caro do que no segundo semestre do ano passado. E especialistas já alertam, esse é só o começo do reajuste. Pode haver aí mais alta até o final do ano. O professor da UFMS, economista Marçal Riso, explica as principais causas da alta da carne bovina no Brasil. A tendência e a expectativa para o preço da carne nesse ano de 2026 é uma elevação nos preços, que se justifica pelo um aumento de demanda do mercado internacional, ou seja, nós estamos sofrendo uma procura maior pela nossa carne e também por uma menor oferta de boi para o abate, justamente em razão dos pecuaristas estarem segurando as fêmeas para repor o seu rebanho. Pontos importantes a serem considerados quando falamos da alta da carne são o câmbio, como o dólar vai se comportar, o ano eleitoral e as condições climáticas, conforme explica Marçal Riso. Dependendo de como o dólar se comportar em um ano de eleição, teremos uma elevação ou uma manutenção das exportações. Então, esse é um ponto que tem que ser observado. E, claro, também devemos olhar o que irá acontecer com relação à natureza. As mudanças climáticas, elas podem também repercutir diretamente sobre a produção de proteína animal. Enquanto a alta da carne vermelha persiste, o frango e a carne suína têm valores mais atrativos e podem ser boa pedida para substituição. Conforme a pesquisa do Procon, o quilo da coxa de frango, por exemplo, custa a partir de R$ 8,99 e o peito com osso, R$ 11,99. Já o pernil suíno custa, em média, R$ 20,00. Conforme o economista Marçal, o brasileiro automaticamente opta por essas substituições para pesar menos no bolso. O brasileiro tende a partir para a substituição, ou seja, ele vai acabar adquirindo o frango no lugar da proteína bovina, ele vai adquirir o peixe, ele irá adquirir o ovo,
mas tudo para beneficiar o próprio bolso. A gente sabe que o brasileiro é fã da carne bovina, é fã de um churrasquinho. Então, isso irá acontecer se tiver uma elevação no preço, como a gente vem observando, a gente vem olhando as expectativas aí para o ano de 2026. 7h12, 7h12, intervalinho, e na sequência a gente volta para falar da campanha da fraternidade. A gente vai conversar ao vivo com o bispo daqui a pouquinho. RCN Notícias. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Quer dirigir tranquilo? Fique em dia com o IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes, atenção! A segunda parcela vence no dia 27 de fevereiro. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos, promovidos a GNV, são isentos. Quer praticidade? Acesse o portal eFazenda e lembre-se, 27 de fevereiro vence a segunda parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de MS. RCN Notícias. 14 já, 7h14. Bom dia, obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Gente, já começamos aí a quaresma, né? O período muito importante para a comunidade católica, que aproveita para aderir à penitência e também para refletir sobre os próprios atos e como ajudar o próximo. A repórter Gisele Mendes, ela foi às ruas ouvir quais as principais penitências aderidas pelos fiéis. O Carnaval, considerado a festa mais popular do Brasil, se despediu de 2026 no dia 18 de fevereiro. E na mesma data, iniciou um dos períodos mais significativos do calendário cristão, a Quaresma. Ela começa todos os anos na quarta-feira de cinzas e se estende até a quinta-feira santa. E é vivida pelos católicos através de práticas de oração, jejum e caridade. O número 40 carrega forte simbolismo bíblico, por representar tempo de prova, de preparação e amadurecimento. Conforme a tradição cristã, foi durante 40 dias que Jesus permaneceu no deserto em oração e jejum. E inspirados nesse exemplo, os fiéis da Igreja Católica são direcionados a viver esse período com maior consciência de suas escolhas, atitudes e responsabilidades. A Igreja Católica indica 3 práticas centrais para a vivência da Quaresma: jejum, oração e esmola, que funcionam como caminhos espirituais que conduzem à conversão. É neste momento que muitos católicos adotam a penitência, prática espiritual que envolve a abstenção de carne, especialmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, além de mortificações como o abdicar de doces, redes sociais ou vícios como forma de superar o egoísmo. O técnico em contabilidade Clarindo Roman destacou que segue à risca a Quaresma todos os anos. Eu não como carne durante os 40 dias da Quaresma. Aí eu vou na igreja, faço a doutrina que o padre manda. Eu sou fronteiriço, lá da fronteira a gente respeita muito a Quaresma, né? O catolicismo lá impera muito. O jejum, muitas vezes associado à alimentação, tem um sentido mais amplo. Pode envolver a redução de excessos, a renúncia a vícios ou maus hábitos e a revisão da relação com o consumo. Conforme o catolicismo, a proposta não é o sacrifício vazio, mas a consciência. A camareira Adriana Rodrigues da Silva defende que o período da Quaresma deve servir para ficar mais em família e também para abrir mão dos vícios. Evita bebida, evita brigas, tem que ter união em família, né?
é o mais importante da quaresma. Na mensagem para a Quaresma 2026, o Papa Leão XIV chamou a atenção para um jejum que vai além da alimentação, o jejum da linguagem. Na visão dele, a conversão também faz parte em reduzir palavras de ofensa, citação de raiva e ódio e abrir mão para a misericórdia e a paz. A mensagem do Papa foi aprovada pelo aposentado José dos Santos, que destacou que Deus não se agrada de quem fala mal dos outros. Eu acho errado esse negócio de falar da vida dos outros, né? Não é verdade? E perante Deus não gosta de ficar falando da vida dos outros, né? Seguindo a tradição nacional, a Diocese de Três Lagoas lançou a campanha da Fraternidade 2026 no mesmo dia em que inicia o período da Quaresma. Neste ano, o tema escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi Fraternidade e Moradia. Inspirado no lema bíblico, ele veio para morar entre nós, trecho da passagem bíblica de João, capítulo 1, versículo 14. A escolha do tema encontra respaldo na doutrina social que reconhece acesso à moradia como direito humano fundamental, diretamente ligado à preservação da vida, da família e da dignidade da pessoa. Ao recordar o ministério do Verbo que habitou entre nós, a campanha propõe uma reflexão. Como acolher Cristo se muitos ainda não têm um lar seguro? E é sobre isso que a gente conversa agora com o bispo da Diocese aqui de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp, é o nosso entrevistado do dia. Bispo, eu quero agradecer a tua presença, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ana, a gratidão é nossa, né? É minha, é da Diocese, a gente poder comunicar também com os seus internautas e radiovintes. Uma alegria estar com vocês. Bom, antes da gente entrar nessa questão, né, do período da campanha da fraternidade, da gente falar desse tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Quaresma, né, que é tradicionalmente um período de oração, de jejum e na verdade, caridade. Qual que é a principal mensagem que o senhor deixa, bispo, aí para as pessoas nesse início quaresmal? Quaresma, Ana e amigos radiovintes, internautas, é aquele grande retiro que a gente faz. Como as empresas que costumam fazer o balanço ali para saber a sua saúde financeira, também na nossa vida precisamos dessa revisão de vida. Então, esses 40 dias que nós temos aí é um tempo na Bíblia, né? O 40 é um tempo justo, é um tempo que de fato é o tempo necessário assim para uma decisão. E a Quaresma é sempre isso, a gente parar, a gente refletir, a gente buscar em Deus então a compreender o que é a sua vontade, o seu desejo para conosco e a coragem da gente assumir esse na nossa vida. Por isso a gente faz então com exercício. Precisamos para manter o nosso corpo, a nossa saúde, ir numa academia, fazer exercícios, isso é a cada dia. Assim também nós precisamos espiritualmente desse exercício e exercitamos nesses 40 dias de maneira que possamos nos habituar a essa nova forma de viver, a essa conversão, mudança de mentalidade, mudança de atitudes, mudança de hábito. Pois é, porque muitas pessoas associam, inclusive, a Quaresma apenas às práticas externas, né? Como deixar de comer carne, né? Como se aprofundar no sentido espiritual desse tempo litúrgico? Então é justamente isso, né? Da gente buscar o sentido mesmo da nossa existência. Para que mesmo que eu estou aqui? Fui criado para quê? E buscando, então, compreender aquele que é o nosso original, né? De onde nós saímos e saímos para que finalidade, é que a gente vai, então, ter uma Quaresma, então, mais profunda, mais séria, uma Quaresma capaz, de fato, de remodelar a nossa vida, o nosso ser, o nosso estar aqui no mundo. Não é para fugir do mundo, a Quaresma, mas é justamente para nos colocar diante desse mundo e nos perguntar o que Deus gostaria
que esse mundo, como Deus gostaria que ele estivesse, o que Deus espera de todos nós. E a gente poder contribuir, não é só o mudar o meu comportamento, mas eu também ir ao encontro do outro, eu também ser sinal dessa presença de Deus que oferece à pessoa uma nova chance, que oferece uma nova expectativa para a pessoa poder se encontrar o sentido da sua vida e da sua existência. E de que maneira a Diocese de Três Lagoas está trabalhando isso nas paróquias para que realmente a população possa participar desse momento transformador? Nós temos as celebrações e nelas levamos sempre essa reflexão, né? Ajudar as pessoas a essa sintonia, a encontrar de fato o sentido mais profundo desse tempo, mas também ações. Aí nós temos, acho que vamos falar daqui a pouco da campanha da fraternidade e o tema então que a igreja aqui no Brasil tem nos ajudado a viver esse espírito é através da campanha da fraternidade. Assim, nós temos o material que ajuda as pessoas a refletir sobre o tema deste ano, aonde elas vão poder compreender melhor essa realidade e poder ter atitudes que possa ir ao encontro dessa situação, que neste ano é então fraternidade e moradia. Pois é, vamos falar justamente sobre esse tema agora, né? Porque a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil lançou a campanha da fraternidade deste ano. O tema é fraternidade e moradia. Como que o senhor avalia esse tema escolhido, fraternidade e moradia, para a campanha da fraternidade deste ano? Então, Ana, a gente tem a inspiração bíblica para esse ano do Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 14, ele veio habitar entre nós. Então, nós partimos desse princípio teológico, um Deus que vem habitar entre nós justamente para nos trazer a dignidade. Ele vem para nos trazer a vida, como Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E ele nos mostra como buscar essa vida e como viver essa vida em abundância. Agora, nós precisamos também assumir isto. Portanto, a moradia é essa forma, é esse meio básico para alguém começar a ter dignidade, começar a ter essa vida em abundância. Sem um teto, uma moradia digna, a pessoa também é lesada na sua dignidade humana, mas também na sua dignidade como filho e filha de Deus, a quem esse Deus quer que ele tenha vida em plenitude. Então, a campanha da fraternidade, então, toma como princípio isso, esse Deus que vem morar entre nós. E vem não porque as coisas estão todas perfeitas, não porque nós merecemos a presença dele, temos mérito porque somos bons, mas ele vem justamente para nos dar essa condição de termos dignidade, de buscar estar bem e fazer as coisas bem. É assim que também nós somos chamados a ir até os nossos irmãos. Infelizmente, nós temos muitos que dizem as pessoas que não têm casa é porque não trabalham, é porque são vagabundos, é porque não quer nada com nada, quando essa, de fato, não é a história verdadeira, pelo menos de todos. Ainda que seja, as pessoas não queiram trabalhar ou coisa parecida, mas nós somos chamados a ir até elas, a incentivá-las com a presença, a escutá-las, porque elas estão nessa situação. Porque muitas vezes não depende só da pessoa. Se estamos no buraco, dificilmente nós vamos sair sozinhos. Precisamos querer. Se alguém não vai até nós e não nos ajuda, fica difícil ou talvez até impossível. Exatamente. E aqui na nossa cidade, nós temos justamente essa situação. Temos tantas famílias que estão aí debaixo de barracos
E às vezes a gente escuta da nossa sociedade, é um povo que não presta, é um povo que não quer nada com nada. Quando a gente vai até eles e a gente escuta a história deles, a gente compreende bem a situação. Comovente, eu recebi agora de manhã um vídeo de uma das pessoas que são atendidas ali na Associação Boa Esperança, que é lá do assentamento, em que ela fala do resultado. Ela está já numa outra instituição e ela dá o depoimento lá nessa instituição de como o trabalho da associação trouxe e resgatou ela, deu a ela autoestima, possibilitou ela de sair daquela situação em que ela se encontrava e achava que não tinha mais jeito de sair de lá. O quanto isso, então, ela diz, alguém que acreditou em mim e fez com que eu também pudesse acreditar em mim e sair hoje, é uma outra pessoa, ainda continua morando lá, porque não tem recurso para sair de lá e pagar um aluguel, como os nossos aluguéis aqui. O senhor até tocou num ponto, a gente já vai voltar ainda a falar dessa questão da moradia em Três Lagoas, mas interessante, né? Hoje é muito comum as pessoas julgarem, né? Julgarem, comentarem, atacar o outro. E o Papa falou uma coisa muito importante, inclusive nesse período, né? É para que as pessoas verifiquem, né? Antes de julgar, né? Tenha cuidado, cautela com as suas palavras. Até ele colocou, às vezes é até melhor você comer normal, porque muitas pessoas às vezes abrem mão de alguma comida, mas é melhor você fazer o jejum da boca, ter cuidado, cautela com aquilo que você fala, principalmente em ficar julgando o próximo, que é muito comum hoje a gente vendo na nossa sociedade, né? Esse é um ato que não é só cristão, né? Mas é humano. É humano você aproximar do seu semelhante, você compadecer do seu semelhante. E, infelizmente, nós temos alguns e até se apegam a uma certa religiosidade para se julgar melhor do que o outro. Aquilo que Jesus enfrentou na época dele, fariseus, aqueles que consideravam separados e consideravam todos os outros impuros, malditos e assim por diante. Essa tendência nossa, e se a gente não cuida, ela vai tornando-se um hábito, um modo operante nosso, vivência aqui do nosso dia a dia. Então nós precisamos rever essa nossa atitude, olhar para essas pessoas de longe e fazer um julgamento é muito fácil. Por exemplo, eu visitava uma família ali no assentamento, um senhor com derrame, com a esposa, dentro de um cômodo pouco maior do que esse estúdio. Ali vivia ele, a esposa e 5 crianças. E era um cômodo só, uma tarimba que fizeram lá e jogaram colchões e dormiam os 5 filhos e o casal, tudo junto. O banheiro era num cantinho, uma lona plástica que eles puseram ali, um buraco, era o banheiro que eles usavam. Então, como as crianças poderem ter perspectiva de vida? Como aquelas crianças têm ambiente para estudar? Você imagina barraquinho de lona, coberto de lona, ainda que seja uma telha, mas aqui 2 metros de altura, nesse calor que estamos aqui nesses dias, às vezes até com ar-condicionado em todos os cômodos, já fica difícil. Agora imagina alguém viver ali, como aquele senhor estava com derrame e acamado, então era o dia a dia dele ali. Então como a gente esperar que as pessoas vão sair sozinhas dessa condição se a gente não vai até elas, se a gente não estende a mão para ajudar. E às vezes a gente espera que dando lá um pacote de arroz ou uma roupa, a pessoa já vai sair. É um caminho. Às vezes ela está ali já há gerações naquela condição. E mudar mentalidade é muito lento. A gente costuma dizer, né? Plantar tâmara, que leva 100 anos para produzir. Então,
ter essa paciência, e uma paciência que Deus tem conosco. Deus não vem, Jesus não vem ali, vocês vão mudar e agora tal. Não, ele tem paciência, ele está conosco, espera que a gente vai tomando consciência e dando passo. E para isso, ele veio habitar entre nós, ele está no nosso meio, apesar de toda essa miséria e de toda essa mazela em que a gente vive. Ele não desiste, mas está insistindo conosco para segui-lo como caminho, verdade e vida. Pois é, a moradia é reconhecida como um direito fundamental e, na realidade, aqui de Três Lagoas, quais são os principais desafios, Bispo, relacionados à questão da habitação que a igreja enxerga? Além desse, o senhor até comentou aí sobre a questão do assentamento. Quais são os pontos que a igreja enxerga que são desafios na cidade? Então, veja, Ana, se a gente olha já ampliando, no Brasil, hoje os dados nos diz que tem 6 milhões de pessoas sem residência, 6 milhões de famílias sem residência. E temos, segundo os dados do governo, 26 milhões de residências inadequadas, que não oferece condições de vida digna para as pessoas. Aqui no estado, aquilo que consegui encontrar de dados de 2022, diz que 76 mil famílias, 1.000 residências inadequadas. Infelizmente, eu não encontrei daqui os dados de Três Lagoas, não consegui qual é o déficit, não consegui lista de espera, não sei se tem disponível em algum lugar, mas eu não encontrei pesquisando pela internet. Mas sei, e a gente anda por aí pelas periferias e a gente vê que a coisa é bastante grave. Então, falta mesmo um mínimo de condições. Você vê essas pessoas que estão nos assentamentos do São João, ali no Munduruku, na Yamaguchi, debaixo de lona, não tem água potável, a energia, eles puxaram lá uns fiozinhos de forma clandestina, que segundo eles não dá para ligar uma geladeira, se todos ligam a geladeira cai, a chave lá, o padrão. Então, condições terríveis, mas não é só ali, a gente olha também para tantas outras bairros aí periféricos que infelizmente a nossa sociedade acaba não vendo, ou a Três Lagoas do lado de cima da linha não enxerga essa realidade. E quando falamos de moradia, a gente não está referindo apenas ao espaço físico ali, a teto, parede e chão, mas a gente está também pensando na moradia como esse conjunto de situações, de coisas que oferece à pessoa de fato um bem-estar. Então, a moradia, ela implica também num meio ambiente ali de forma salubre, né, que tenha saneamento básico. A gente pensa que uma moradia precisa ter um espaço de lazer, a gente pensa que uma moradia digna precisa ter transporte, que precisa ter condições, então, de trabalho. E aqui, infelizmente, a gente escuta algum relato dessas pessoas que estão vivendo lá, que diz, olha, quando a gente vai fazer uma ficha para o emprego, a gente tem que mentir o endereço. Porque se a gente colocar o endereço de onde a gente mora, as portas se fecham para nós, né, para conseguir um trabalho. Que é lamentável, né, Bispo? Mas aí quando a gente fala também, não só dessas pessoas que estão em ocupações, como São João, lá na saída para Brasilândia, mas tem os moradores em situação de rua também, que tem aumentado muito, né, em todo o Brasil, e aqui em Três Lagoas não é diferente. Levantamento, inclusive, da Secretaria de Assistência Social aponta mais de 100 pessoas morando em situação de rua que eles fazem esse levantamento, e basta a gente andar pelas ruas da cidade para se deparar com essa situação. Essa é uma situação também muito importante, que eu acho que o tema da campanha da fraternidade vem justamente
para que as pessoas possam fazer uma análise melhor dessas pessoas, porque é muito comum as pessoas julgarem, né? A gente vê nas redes sociais, na internet, nossa, tem pessoas parecendo zumbi, como que tem morador de rua, as pessoas ficam enchendo o saco, mas será que as pessoas analisaram por que é o que o senhor colocou? Essas pessoas estão em situação de rua? O que está acontecendo com essas pessoas? Precisa ter um olhar também social para essas pessoas, né? Nós, como cristãos, somos chamados a olhar para além do problema, né? O problema, ele existe, ou seja, a pessoa está ali, quem sabe o porquê, a razão. Porém, acho que a gente deve ir além dessa situação aqui. Por essas pessoas que perderam muitas vezes esse vínculo com a família por alguma razão, e pode ser razões, consequência da sua decisão, tal. Mas hoje, para elas saírem daquela situação, precisa de uma ajuda. Alguém me mandou um vídeo lá de Recife, de uma associação que trabalha com moradores de rua. Então, eles criaram lá um ateliê que ensina essas pessoas a costurarem. E aí as entrevistas de tantas pessoas dizendo então de como se recuperou depois de anos na rua, depois de estar entregue à dependência química. Eles encontraram lá nesse espaço alguém que foi capaz de acreditar neles e ofereceu a eles uma condição. Então, acho que mais do que não vai resolver a gente só ficar atirando pedra, só colocando a responsabilidade neles, se nós também não estender a mão e não irmos ao encontro dele, acreditar que ali ainda existe vida. E se existe vida, há uma possibilidade dessa pessoa ser melhor. E não seria tão difícil se a gente dedicasse, às vezes, mais do que recurso econômico, seria a atenção, o amor, a compaixão para com essas pessoas, o acreditar nelas, para que elas voltem a acreditar elas mesmas nelas e saber que tem algo a mais do que isso que elas estão vivendo. Qual a mensagem que o senhor deixaria para os gestores públicos diante do tema deste ano e diante do que tem acontecido, diante da realidade de Três Lagoas? Por exemplo, a Diocese, vocês pretendem conversar também com os gestores públicos, prefeito, diante da temática desse ano? Esse é um dos objetivos da campanha, né? Que a gente possa ter esse diálogo, sabendo que é uma situação, né, que é complexa, tal, mas que precisa ser enfrentada. Quem foi eleito, ele foi eleito não para cuidar das coisas, mas sim das pessoas. E as coisas têm que estar em vista das pessoas. O nosso município, por exemplo, de Três Lagoas, ele tem um orçamento bastante gordo aí. Se tem condições, por exemplo, de ser investido mais nas pessoas, precisa ter mais boa vontade, precisa ter mais disposição para isso. Depois, nós precisamos, como cidadãos, todos nós, essa é uma responsabilidade que não é só dos gestores, mas é também de toda a sociedade. Então, somos todos nós que precisamos também, como sociedade, tomar essa responsabilidade. Assumir isso também como nosso, não nos excluir dessa situação, porque nós talvez tivemos uma família bem estruturada, tivemos condições, conseguimos ter um equilíbrio tal, mas nem todos talvez tiveram a mesma sorte, ou ainda que tiveram a mesma sorte, mas tiveram uma infelicidade de cair nessa situação. Então, acho que humanamente e para aqueles que são cristãos, precisam ter esse olhar humano, esse olhar que é capaz de contemplar o outro, indo além da miséria em que ele vive ou que ele está. E os gestores
foram eleitos para isso. E é obrigação deles, sim, buscar resolver. E aqui eu vejo que falta muito vontade política para resolver essas situações aqui. Tenho dito, os gestores de hoje vão deixar o nome escrito na história por uma omissão que eles têm de não resolver essas situações que nós temos aqui, dessas ocupações, porque isso está se consolidando. Daqui a pouco, isso não terá mais como ser revertido. E aí nós vamos ter toda uma ocupação desordenada e ficará na história de Três Lagoas que os políticos, os gestores, as autoridades daquela época foram omissas, não resolveram e ficou uma situação aí na história do município. Aquilo que a gente vê em tantas outras cidades, favelas de forma desorganizada, porque o Estado torna-se omisso, deixa que a coisa continua e depois não se resolve e fica uma história que se arrasta depois aí o problema para sempre. Tema muito importante, gente, da campanha da fraternidade deste ano, né? Que fique aí para a sociedade debater, discutir com os nossos políticos. Bispo, eu quero agradecer a tua presença. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite para falar desse tema tão importante, desse período tão importante aí, não só para os católicos, mas acho que para todos, que é um momento muito importante para reflexão. Obrigada, viu? Sem dúvida, Ana, que a gente possa, então, contribuir com o chamado para o debate. Ninguém é dono da verdade. Tenho a minha compreensão, tenho a minha visão, mas também respeito dialogar com os outros, mas desde que seja para a gente buscar assumir o problema e não enfiar o problema debaixo do tapete. Agradeço imensamente vocês da imprensa e vocês têm um papel fundamental nisso, que é de promover esse debate. Não um debate estéril, de rivalidades, de polarizações, mas um debate sincero em busca de soluções, em busca da verdade. É o que a gente espera, uma sociedade melhor para todos, né? Sem rivalidade. Obrigada, viu, Bispo? 7h44, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Notícias. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Quer dirigir tranquilo? Fique em dia com o IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes, atenção! A segunda parcela vence no dia 27 de fevereiro. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos, promovidos a GNV, são isentos. Quer praticidade? Acesse o portal eFazenda e lembre-se, 27 de fevereiro vence a segunda parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de MS. Notícias. 7h45 agora, 7h45. Bom dia, obrigada pela tua audiência. Gente, a Prefeitura de Três Lagoas segue aí avançando também com a questão do plano diretor, né? Agora, a previsão é de que o plano diretor, essa revisão, seja aprovada agora em março. O plano diretor de Três Lagoas, que define as regras para o crescimento da cidade nos próximos 10 anos, deve ser votado na primeira quinzena de março agora. O texto já passou por revisão e a audiências públicas e também ajustes, e agora ele deve ser encaminhado para a Câmara Municipal para sua aprovação. O
plano diretor de Três Lagoas passou por revisão ao longo do último ano e reúne contribuições de moradores, técnicos e representantes de entidades. O documento estabelece diretrizes para o uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, zoneamento e expansão da cidade, com o objetivo de organizar o crescimento e dar segurança jurídica a novos investimentos. O plano diretor deverá ser aprovado provavelmente ou nesse mês de fevereiro ou início do mês de março. Considero ele já pronto, onde a gente conseguiu realmente atender todos que nos procuraram para poder demandar, sugerir e a gente entender que seria o melhor formato para o desenvolvimento do nosso município. A proposta ainda não foi votada por conta de ajustes considerados sensíveis, entre eles a previsão de um projeto hidroviário no Rio Paraná ligado à estratégia e fortalecimento da logística local. A expectativa agora é de envio do projeto à Câmara Municipal nos próximos dias. Já era para ter acontecido essa aprovação no ano passado, houve algumas alterações. É certo que o prefeito está tendo uma flexibilidade muito grande para que o desenvolvimento da cidade seja promovido, a gente consiga com responsabilidade alinhar a questão estrutural da cidade, o crescimento ordenado da cidade, também flexibilizando algumas construções e alguns investimentos que são extremamente importantes para o nosso progresso. O plano diretor deverá ser aprovado no mês de março, ainda na primeira quinzena, segundo o presidente da Câmara. E esse plano deve definir as principais diretrizes para o futuro de Três Lagoas. Então a gente espera que nos próximos dias a gente receba o plano diretor, a gente discuta com os vereadores e eu vou fazer uma sessão extraordinária à noite, exclusiva, para estarmos votando o plano diretor aqui. Então, as expectativas são as melhores possíveis. O prefeito foi muito democrático, ouviu segmento por segmento, agora está fazendo os alinhamentos finais, junto com a equipe técnica da administração, para encaminhar o projeto de lei para a Câmara. Deve ser aprovado em março, hein? Com certeza. Com certeza. Eu nutri uma esperança que esse projeto pudesse ser aprovado ainda em fevereiro, mas eu estou colocando toda a minha expectativa ainda na primeira quinzena de março e volto a repetir numa sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal. Entre os pontos mais debatidos estão o tamanho mínimo dos lotes urbanos, a possibilidade de verticalização em áreas específicas e as regras ambientais, como exigência de áreas permeáveis. A aprovação do plano é considerada essencial para destravar projetos como Porto Seco e ampliar a capacidade de escoamento da produção industrial do município. A avaliação é de que o plano diretor seja aprovado sem alterações durante a tramitação legislativa. É importante mencionar que essa demora, inclusive, se resume também a todas essas demandas que nós estamos escutando para que o projeto não seja modificado aqui na casa. O projeto já seja modificado e alterado nesse período anterior à remessa do projeto para casa. Então, nós esperamos assim que todas as dúvidas, os questionamentos dos vereadores, as sugestões, os pontos que precisam ser alterados, já foram devidamente encaminhados e estão fazendo uma análise para ver o que pode ser atendido ou não. E aí o projeto chegue para cá sem necessidade de qualquer tipo de reforma ou emenda. E aí a gente consegue fazer essa sessão específica para votar o plano diretor e ir aprovando o mesmo no regime de urgência. Agora são 7h49, 7h49. Vamos falando agora do balneário, gente, porque nesse período de calorão, muitas pessoas têm ido ao balneário público municipal, que segue como uma das opções de lazer para a população. Eu conversei com a Márcia Denise, que é a coordenadora do balneário, e falou como que está o funcionamento do local. O balneário ele funciona de terça a domingo, das 8 às 18. Então, entre as 8 da manhã, a partir das 8 e às 18 fecha. Sábado, domingo e feriado é por agendamento, por reserva de quiosque, que eu também faço a partir das 10 às 15 do dia, né, de terça a sexta-feira. O valor de R$40, que só é cobrado sábado, domingo e feriado. De terça a sexta, nos dias normais, não é cobrado nem a taxa do quiosque, né? E não pode entrar vidro de espécie alguma, travessa, panela, copo, prato, etc. Nem de louça também. E bebidas, né? Em garrafa tem que ser tudo descartável e tem que trazer a grelha também. Ah, por que levar a grelha, trazer a grelha? Porque de primeiro a gente cedia a grelha e tanto bola também, né? Mas o pessoal
né? E aí foi tirado, aí a pessoa tem que trazer de casa. Mas é tranquilo, aqui está tendo muito movimento. Não deu tempo ainda de trocar as churrasqueiras que estão danificadas, mas logo em breve será trocada. E segue num movimento maravilhoso, está dando bastante movimento final de semana, dia de terça-feira também normal, dá um pouco de gente. E aqui, final de ano, ontem mesmo deu mais de 2.500 pessoas aqui, então assim, está sendo muito gratificante ver a população vir e desfrutar de um espaço maravilhoso que nem esse. No caso, a reforma das churrasqueiras já foram concluídas? Já, os quiosques, quer dizer, os dos quiosques já estavam tudo liberados? Liberado, todos eles estão liberados. A única coisa que está faltando é trocar as churrasqueiras que estão danificadas, que logo em breve serão trocadas também. E está tendo mais obra aqui? Como que está? Está fazendo um deck, né, Ana? Lá na praia está sendo feito um deck para melhorar ainda mais o ambiente, né, para a população. Geralmente quem tem vindo mais aqui, Marta, são as pessoas da cidade ou muita gente de fora? Vamos supor que 50% é da cidade e quase 60% a 70% é de fora. E o que as pessoas... Muita gente de fora. O que as pessoas falam ao chegarem ao balneário? Parabeniza demais, não só o balneário como a cidade também. Está sendo assim muito gratificante as pessoas chegarem aqui e falar assim, nossa, tá linda a cidade. E sair elogiando do espaço do balneário também. E a entrada continua de graça? Gratuita, não paga, pescadores também não pagam para entrar com barco para pescar. E tudo muito bem organizado, segurança, tem os salva-vidas? Tem os guarda-vidas. Guarda-vidas geralmente é de quinta a domingo. Tranquilo, os segurança também são pessoas muito assim, atenciosos também, atende muito bem. E só tem que agradecer. Bom, então, para quem quer um espaço aí de graça, não pagar nada, quem não tem uma piscina em casa, né, Márcia? Fica a dica. Só vem para o balneário desfrutar e passar o dia aqui. É isso, né, gente? Balneário Público Municipal, bastante movimentado também, com esse calor que tem feito em Três Lagoas, hein? 7h53 agora, vamos para Dourados? Vamos com a participação da Kátia Curatoni, que chega com informações pra gente. Oi, Kátia, bom dia para você. Bom dia a todos. Faleceu na madrugada desta quarta-feira o motociclista Luiz Henrique de Oliveira Rosa, de 29 anos, vítima de um grave acidente registrado na noite de segunda-feira de carnaval na BR-163 aqui em Dourados. Segundo informações da polícia, o automóvel atingiu a traseira da motocicleta. Com impacto, o condutor da moto foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Luiz conduzia uma motocicleta recém-adquirida quando foi atingido na traseira por uma caminhonete S10 dirigida pelo empresário do setor imobiliário Ricardo Medeiros. A força da colisão foi intensa, a ponto de a parte dianteira do veículo utilitário ficar sobre a roda traseira da moto. Parte da moto ficou presa na estrutura frontal da caminhonete. A vítima sofreu múltiplos ferimentos e foi socorrida em estado grave, mas não resistiu às complicações e teve o óbito confirmado nesta madrugada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista do carro apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento do acidente. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi preso em flagrante. Encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, foi autuado pelos crimes de lesão corporal grave e condução de veículos sob efeito de álcool. Após a audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista da S10, mediante o cumprimento de medidas cautelares. A decisão reconheceu a legalidade do flagrante, mas considerou suficientes as medidas alternativas à prisão para garantir o andamento das investigações. Mais informações no portal RCN 67. Obrigada, Kátia. Vamos agora para Campo Grande. Vamos com a participação do Fernando de Carvalho, que chega com informações para a gente, direto da capital. Oi, Fernando, bom dia para você. Oi, Ana, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no RCN Notícias na manhã desta quinta-feira. Olha, ainda repercutindo sobre o carnaval daqui da capital, porque a Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho conquistou o campeonato dos desfiles das escolas de samba daqui da capital. É o segundo título consecutivo da Escola de Samba e o 23º de sua história. Ela conquistou 178,04 pontos, um décimo a mais do que a segunda colocada, a Escola de Samba Deixa Falar, que pontuou
pontos. Na Avenida, a campeã Vila Carvalho apresentou um desfile com uma mensagem ambiental. O tema principal foi a arara azul, como símbolo do Pantanal Sul-Mato-Grossense e ligando também ao bioma da Amazônia. Além disso, Ana, mais de 140 mil pessoas, mais de 120 mil foliões curtiram esses 5 dias de carnaval. 20 mil em cada dia dos desfiles, foram 2 dias de desfile, tanto na segunda quanto na terça-feira, e o restante foram nos carnavais de rua, principalmente onde ficou mais concentrado na esplanada ferroviária, uma média de 20 mil, 30 mil pessoas curtiram os carnavais de rua aqui em Campo Grande. Ao todo, mais de 120 mil pessoas curtiram esses 5 dias de folia, e agora o carnaval acabou, né? Igual os populares dizem, o ano começou. Então esse é o destaque daqui de Campo Grande, Ana, nesta quinta-feira que amanheceu nublada, agora está fazendo mais ou menos na casa dos 24, 25 graus, com a máxima prevista para chegar a 32 graus aqui em Campo Grande, com uma expectativa de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões da capital. Esses são os destaques daqui de Campo Grande, Ana, e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Fernando, pela tua participação. E nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia. RCN Notícias. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença.